Quando queremos ganhar mais tempo, aproveitar mais a vida ou produzir mais, uma das primeiras coisas que pensamos em abrir mão é o sono. Poucas pessoas percebem, mas ironicamente, quando reduzimos o sono, reduzimos também nossa capacidade de pensar com clareza, nossa capacidade de concentração, criatividade e, claro, nossa saúde. É óbvio que em alguns casos não temos escolhas e muitas vezes temos que acordar bem mais cedo ou dormir mais tarde. Mas o que queremos trazer nesse vídeo é uma nova perspectiva sobre a importância do sono e algumas dicas para dormir melhor. A falta de sono pode prejudicar nosso bem-estar físico, mental e emocional. Na medida em que nossa capacidade de raciocínio diminui com a falta de sono ou sono de qualidade ruim, nossas emoções ficam mais intensas. E isso significa que uma pequena discussão pode se tornar uma briga mais séria. Mas não é só isso, a privação de sono prejudica nosso sistema imunológico, podendo favorecer o surgimento de diversos tipos de doenças crônicas. Uma coisa que é pouco falada sobre o sono é que a qualidade é tão importante quanto a duração. Ter um sono de 7 a 8 horas por noite não necessariamente significa sono de qualidade. Não adianta dormir 8 horas se mexendo a noite inteira ou tendo uma respiração ruim. O sono tem que ser reparador. Interrupções de sono podem nos trazer os mesmos problemas que a falta dele. O sono é formado por fases e o ideal é que as fases se repitam sem interrupções. Qualquer interrupção no ciclo de sono faz nosso organismo reiniciar o processo, e isso significa que podemos não alcançar as fases mais profundas e restauradoras do sono. Numa noite de sono saudável, passamos por alguns estágios e são eles, não necessariamente nessa ordem. Estágio 1. Pode durar até mais ou menos 15 minutos e é nesse momento que começa o relaxamento dos músculos. Estágio 2. Estágio em que as ondas cerebrais se tornam mais rápidas na medida em que a temperatura do corpo cai e os batimentos cardíacos desaceleram. Acontece uma desconexão do cérebro com estímulos externos. Estágio 3. Esse é o momento das ondas cerebrais mais lentas e mais profundas. Acontece uma transição do sono leve para o sono profundo. Estágio 4, também chamado de sono delta. Esse é um estágio de sono profundo. É aqui que o organismo libera os hormônios do crescimento e executa processos de restaurações. Estágio 5, conhecido como estágio do sono REM. É ali que ocorre a maioria dos sonhos. O fluxo sanguíneo em direção ao cérebro aumenta e a respiração fica mais rápida. Esse é o momento em que o cérebro faz uma espécie de faxina geral e seleciona o que fixar na memória. Pesquisas mostram que noites mal dormidas, poucas horas de sono e várias interrupções dos estágios aumentam a expressão de genes associados à inflamação, enfraquecimento do sistema imunológico, diabetes, câncer e estresse. Noites mal dormidas podem ainda prejudicar o cérebro, interrompendo a produção de novas células, aumentar hormônios do estresse durante o dia, prejudicar a queima de gordura corporal, desregular os hormônios da fome e saciedade, nos colocando em estado de muita fome, acelerar o crescimento de tumores, e isso pode ser devido à interrupção na produção da melatonina, aumentar a pressão arterial, acelerar o processo natural de envelhecimento, aumentar a dificuldade de manutenção ou ganho de músculos. É fundamental alcançar o sono profundo no estágio 4. Esse é um dos estágios mais importantes. É nesse momento que o corpo se repara, se regenera e o sistema imunológico é fortalecido. É alcançando esse estágio que conseguimos levantar da cama com mais energia. E como conseguir alcançar o sono profundo? Dica número 1. Um estudo publicado no jornal Neuron descobriu um tipo de ruído que pode ajudar a alcançar o sono profundo. Chama-se ruído rosa. Acho que todos nós conhecemos, é praticamente um chiado de TV analógica. Como nosso cérebro é um mistério em vários aspectos, ninguém conseguiu ainda provar como de fato essas ondas sonoras nos fazem dormir melhor. Mas alguns pesquisadores dizem que essa frequência sonora produz um aumento no tamanho das nossas ondas cerebrais. E conforme o estudo, com sono mais profundo, alguns participantes relataram melhora na retenção de memória em quase 60%. Existem aparelhos que podemos comprar na internet que produzem esse tipo de ruído. Muitas pessoas, inclusive, usam para melhorar o sono do bebê, mas também podemos encontrar esse tipo de som em vídeos no YouTube. Outra maneira muito eficiente de conseguir esse tipo de ruído é através do ventilador. Dica número 2. Pelo menos 1 hora antes de deitar para dormir, evite aparelhos eletrônicos como computador, celular, tablet ou televisão. Esse tipo de luz pode prejudicar nossa produção de melatonina, nosso hormônio do sono.
É simples, esses aparelhos emitem um tipo de luz com um espectro que nos faz ficar alertas. Isso acontece porque a luz azul dentro desse espectro é muito predominante. Expor-se a esse tipo de espectro de luz antes de dormir faz nosso cérebro ficar confuso, e com isso nossa glândula pineal produz menos melatonina, bagunçando nosso ciclo circadiano. Uma boa maneira de regular esse ciclo é expor-se à luz natural do dia e evitar a luz azul à noite antes de dormir. Mas se não tiver como evitar o uso desses aparelhos à noite, uma boa alternativa é usar algum aplicativo ou óculos que bloqueie a luz azul. Outro problema no caso de uso desses aparelhos antes de dormir é o acesso a notícias desagradáveis e estressantes, como aquelas sobre políticos, por exemplo. Precisamos desacelerar nossos pensamentos antes de dormir. Dica número 3. Instale uma iluminação amarelada nos ambientes em que você fica antes de dormir. As lâmpadas de LED muito brancas também emitem esse tipo de espectro de luz. Uma dica é usar aquelas lâmpadas mais amareladas, com até 3000 kelvins. Dica número 4. Durma na escuridão total. Pode até parecer um exagero, mas foi descoberto que até mesmo pequenas luzes, por exemplo, um rádio-relógio, pode atrapalhar nosso sono profundo. Nesse caso, uma alternativa simples e barata é usar uma máscara de dormir. Se precisar ir ao banheiro durante a noite, evite acender a luz, tente usar uma pequena lanterna com luz amarela. Dica número 5. Evite colocar comida no estômago pelo menos 3 horas antes de dormir, principalmente se for alimentos mais pesados e de difícil digestão. Se deitarmos para dormir com o corpo disponibilizando muita energia no processo de digestão, nosso sono vai ser comprometido. E no caso de consumir algum tipo de carboidrato de absorção rápida antes de deitar, o açúcar no sangue vai subir rapidamente, atrasando o sono. Se deitarmos para dormir com energia em excesso, mais do que o nosso corpo pode utilizar, teremos um excesso de elétrons livres pelo corpo. E nesse caso, ao invés de termos um sono reparador, teremos uma noite de oxidação do corpo e aceleração do envelhecimento. Dica número 6. Desligue o roteador da casa antes de dormir, principalmente se ele fica próximo ao quarto. Foi descoberto que as ondas emitidas pelo sinal de Wi-Fi podem atrapalhar a produção de melatonina e serotonina. Dica número 7. Beba muita água durante o dia, mas evite beber muita água antes de deitar. Isso reduz a necessidade de ir ao banheiro durante a madrugada, evitando a interrupção do sono. Dica número 8. Esse, na minha opinião, é um dos fatores mais importantes. Mantenha uma rotina de atividade física. Nosso corpo quer descansar e se restaurar durante a noite, mas ele também quer e precisa ser ativo. O exercício físico faz nosso corpo liberar e regular alguns hormônios, sendo eles adrenalina, endorfina, noradrenalina, hormônio do crescimento e serotonina, que ajudam a equilibrar nosso organismo e com isso melhoramos a qualidade do sono. O exercício físico nos traz um relaxamento agradável durante o sono, aquela sensação boa de cansaço muscular e vontade de descansar. Dica número 9. Evite tomar café após as 15 horas. Um estudo mostrou que algumas pessoas não metabolizam a cafeína de maneira eficiente e o efeito da cafeína pode durar no corpo até 7 horas. Algumas pessoas dizem que tomam café à noite e dormem normalmente, mas pode ser que essas pessoas não estejam conseguindo atingir o sono profundo. É importante lembrar também que alguns medicamentos podem ter cafeína, remédios para emagrecer, por exemplo. Dica número 10. Mantenha um horário consistente. Quando deitamos para dormir e acordamos todos os dias nos mesmos horários, nosso corpo acaba se acostumando. Isso ajuda a regular o ciclo circadiano. Isso vale para os finais de semana também. Claro que isso é só um resumo, existem diversos outros fatores. E o conselho final é: alimente-se bem, pratique uma atividade física, tente controlar o estresse, pratique a gratidão e bons sonhos.